Olá, bom dia. Espero que esteja tudo a correr bem. Cá estou eu para mais um vídeo. No último falava da relação de casal e da relação amorosa. Hoje queria-vos falar de quando as coisas terminam. O que se percebe é que aquela construção que eu costumo falar do nós foi de alguma forma sendo fragilizada ao longo do tempo. Cada um seguiu o seu caminho e não tiveram em atenção a construção do caminho comum. E isso levou a que seguissem caminhos diferentes, tornando o nós cada vez mais estreito, menos agradável, menos estimulante, menos motivador. Então, a vida a nível pessoal pode tornar-se muito mais interessante. A carreira profissional, os colegas, a vida social fora da relação de casal. E, portanto, aos poucos, estas pessoas vão sentindo cada vez maior dificuldade de voltar para casa. Quando o casal constrói um nós saudável, a sua casa é o porto de abrigo. Todos, de alguma forma, estão com as variações normais da personalidade de cada um, estão desejosos de voltar a reencontrar-se, de voltar a estar no seu espaço, de voltar a fazer coisas comuns. Mas muitas vezes este crescimento em sentidos opostos e o nós como rotina, como obrigação, como dificuldade relacional, económica, dificuldade de educação e de acompanhamento dos filhos, tudo isso pode, não sendo cuidado, deteriorar a relação de casal. E de repente o casal são dois sócios de uma sociedade em pré-falência, mas que não têm já nada em comum. Não têm objetivos, não têm projetos e, portanto, estão já divorciados, embora vivendo na mesma casa. Quando isto acontece ao mesmo tempo às duas pessoas, em princípio a separação é pacífica, a resolução é muito mais materialista do que emocional e o problema resolve-se com alguma facilidade e alguma tranquilidade. Mas quando há alguém que ainda mantinha o seu projeto de vida com aquela pessoa ao lado, alguém que ainda tinha a ilusão de que a relação era duradoura, essa pessoa vai sentir-se traída e, portanto, vai reagir de forma muito mais negativa a uma separação e emocionalmente vai ficar muito mais fragilizada e muito mais a funcionar de uma forma mais autocentrada, ou seja, muito preocupada com o seu próprio futuro, com a sua vida, com aquilo que aconteceu, incrédula, não querendo aceitar a situação e tendo reações, muitas vezes, de cariz muito emocional, que podem ser muito negativas, particularmente relativamente aos filhos. É claro que aqui há uma clara responsabilidade de quem manteve esta ilusão, de quem já há muito eventualmente estava pensando em saltar, mas não comunicava de forma clara,
e permitiu que acontecesse esta situação de total falta uma palavra, de total novidade para o outro, de total de ser apanhado completamente desprevenido. E essa situação é sempre complicada. Há ainda os outros casos em que as pessoas de alguma forma fizeram caminhos opostos, se desiludem, encontram terceiras pessoas e surgem triângulos amorosos complicados de resolver, porque infelizmente o ser humano, em muitas circunstâncias, só sai, como tem muita dificuldade relativamente à mudança, só sai de uma situação quando tem outra garantida ou julga ter outra garantida. E por isso surgem estes problemas de traição e de outro tipo de situação que vai gerar muita dificuldade de encontrar forma de fazer uma separação tranquila. É que no meio também destas separações, para além das questões emocionais e económicas, estão os filhos. E os filhos, à partida, nunca deveriam estar numa situação em que têm que optar por um dos pais. Eles devem poder manter a relação com os dois pais, a não ser em casos muito excepcionais em que, manifestamente, um dos progenitores é alguém que tem um comportamento completamente antissocial ou que tem uma patologia grave e que, portanto, a criança precisa de ser protegida relativamente à atitude e ao comportamento desse pai. Mas que isso não é algo que aconteça devido à separação, é algo que já vinha a acontecer e que se agrava no momento de uma ruptura. Nestas situações encontramos coisas muito estranhas, de chantagens, utilização dos filhos como arma de arremesso, utilização dos filhos como forma de obrigar o outro a ficar na relação, estratégias de colocar os filhos do seu lado, por forma a que eles hostilizem o outro, impedir que os filhos se desloquem aos avós do progenitor contrário. Todo um conjunto de estratégias, ameaças, situações de agressividade. E nestas situações a criança é a grande vítima. Aliás, está muito em discussão esta questão de que a criança deve ser considerada vítima de violência doméstica quando se vê numa situação como esta. Por isso é que devemos acautelar algumas questões. Lutar pela relação quando sentimos que essa é ainda uma possibilidade. Perceber se o outro também quer fazê-lo. Eventualmente pedir ajuda de um técnico para que se consiga perceber melhor quais as situações em que é possível mudar por forma a corrigir esta desconstrução do nós que foi acontecendo. Por outro lado, se sentimos que já não é o caminho, que já não vemos o futuro com aquela pessoa, naquele lugar, daquela forma, passar essa mensagem de forma cautelosa, tranquila, ao longo do tempo e também, ao mesmo tempo, acautelando aquilo que qual vai ser o futuro dos nossos filhos. O ideal seria que houvesse a possibilidade das crianças continuarem a conviver com os dois pais, a terem a possibilidade de ter o seu espaço na casa de cada um,
e poder circular entre estas duas casas com alguma liberdade. Por vezes é necessário definir os dias, definir semana cá, semana lá, fim de semana aqui, semana lá, dependendo das circunstâncias, das dificuldades, do trabalho dos pais, da envolvência social. Mas o ideal é que a própria criança pudesse sentir estas duas casas como suas casas, os seus pais como seus pais, independentemente de estarem separados ou unidos, que a criança não transportasse mágoas e quando deixamos as coisas para a última instância, para o momento em que se descobre que há uma terceira pessoa, para o momento em que a ruptura é bruta, é abrupta, é violenta, as crianças sentem-se elas próprias também sempre traídas e, portanto, também se sentem obrigadas a apoiar o progenitor que foi enganado, que foi traído, que foi apanhado de surpresa, e vai levá-las a que elas também tenham um lado, e essas situações têm que ser tratadas por parte de quem é especialista nessa área e com muita tolerância por parte dos progenitores. Para evitar tudo isso, seria bom termos essa noção de que não é muito difícil percebermos quando as coisas estão a terminar e não será muito complicado gerir as coisas de forma a que elas terminem de uma forma tranquila, para que os nossos filhos não sofram e para que os nossos filhos não se vejam envolvidos numa guerra que não pediram, do qual não são responsáveis. Bom dia a todos e até um próximo vídeo.